Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante. Se você perceber que alguém do seu lado não tem uma Bíblia, acompanhe com esta pessoa. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É também chamado o livro da revelação. Apocalipse 1, o versículo 1, em nome de Jesus. Dê uma melhorada nesse áudio para mim, Johnny. Apocalipse 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, prestem atenção nisso. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante de seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela já tem falado ao nosso coração de forma que só o Senhor pode e consegue falar do mais íntimo e mais profundo. Que o Senhor venha com a tua espada, que tem poder para separar a alma do espírito e a medula da espinha, e que esta palavra possa ecoar até a eternidade, e o teu nome seja para sempre glorificado eternamente. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Quero saudar aos visitantes, você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, você que já é dessa casa, que Deus fale poderosamente ao seu coração. Quando eu era um garoto, não vou falar de pequeno não, porque eu ainda sou pequeno, mas quando eu era um garoto, nós tínhamos uma Bíblia na minha casa. Ela era uma Bíblia muito grossa, com a capa dura, da edição Paulinas. E todas as vezes e depois que nós fomos aprendendo a ler, a gente, por curiosidade, porque os meus pais, o meu pai e a minha mãe não sabiam ler e nem escrever, então eles não tinham também condições para nos ensinar a palavra de Deus. Mas eu, na medida que eu fui aprendendo a ler e a escrever, eu comecei a ler esse livro. Só que eu me lembro que um dia eu estava justamente soletrando algumas coisas de Apocalipse, e a minha mãe chegou e falou assim: você não está lendo Apocalipse não, né? Falei: tô, mãe. Não pode não, senão, se você ler esse livro, você morre. Falei: sério? Então eu vou parar. Só que na medida que você vai avançando, crescendo,
E nós entendemos que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas olha que coisa linda, aqui no versículo 3 fala que há uma bem-aventurança sobre aqueles que leem e ouvem as palavras desse livro. Ou seja, não vamos morrer não por causa da leitura. Haverão bênçãos sobre aqueles que leem e ouvem as escrituras deste livro de revelação. Porque não é uma revelação dos homens, é uma revelação dos céus. Aleluia! E eu me alegrei muito quando eu vi isso aqui. Bem-aventurado aos que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que tempo? A volta do Senhor. João é o que escreve esse livro. Esse João é o mesmo que inclinava a sua cabeça no peito de Jesus. E é esse mesmo João que Jesus nunca falou isso, mas o próprio João falava: eu sou o amado. Jesus nunca disse isso, mas João, ele falou: eu sou amado de Jesus. Olha a ousadia desse João. Mas de fato ele amava ao Senhor, e o Senhor prometeu que ele seria o único apóstolo que não morreria de forma trágica. No entanto, esse homem já é um ancião de dias, e esse homem ainda velho incomodava muito o inferno. Aí o que decidiram fazer? Vamos calar a boca desse velho e vamos mandar ele lá para a ilha de Patmos, porque lá a gente sossega esse velho, que ele não para de falar das boas novas, ele não para de falar do evangelho, ele já está com a cabeça branca e ele continua falando desse Jesus. Ele continua falando das coisas da eternidade, do céu, da glória de Deus. Vamos ter que calá-lo. Aí mandaram João para a ilha de Patmos. Aí alguém falou assim: cala esse João aí, porque ele é problema, esse velhinho é problema. Dá um cala a boca nele. Aí tiveram uma ideia: vamos fazer um tacho de óleo fervente e a gente joga o velhinho e já era. Beleza, combinado. Ferveram o óleo, jogaram João dentro, pensaram: agora a gente cala a voz profética desse homem. E está lá João glorificando a Deus no óleo quente. Mas vocês não esquentaram o óleo? Esquentamos, mas ele está dançando e glorificando lá dentro. Como é que pode? É porque a glória de Deus está sobre ele, é porque sobre ele estão a palavra. Jesus disse que ele não morreria de forma trágica, ele só vai partir quando o céu chamá-lo. Não vai ser quando nós determinarmos, é quando o céu disser sim. E aqui no Apocalipse é João revelando a glória de Deus. Apocalipse, por mais que ele relate fatos históricos e atos de guerra, Apocalipse na realidade é a revelação de Jesus Cristo glorificado. E é por isso que é importante você ler essa palavra. Apocalipse, nós não podemos evitar este livro porque ele é cristocêntrico. Ele fala acerca de Jesus Cristo, do Filho de Deus, da sua glória. Ele fala das nossas moradas eternas. Então, querido, nós precisamos ler e meditar neste livro, porque ele é cristocêntrico. Ele fala acerca daquele que venceu, ele fala daquele que nos espera na eternidade, ele fala daquele que os anciãos se dobram e colocam suas coroas no chão, declarando que ele é o Senhor. Aleluia. O versículo 2 diz que Apocalipse é uma revelação a alguém que não se envergonhou do testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Então João arrisca a própria vida para falar deste Jesus Cristo.
E aos que ouvem a palavra deste livro e guardam o que esse livro descreve, e a palavra diz que o tempo é próximo. Meus irmãos, nunca o tempo passou tão rápido. Outro dia eu tinha 15 anos e já passou muito tempo. Outro dia eu tinha 20 e poucos anos e já passaram muitos anos. Outro dia eu tinha 30 anos e já passaram esses anos também. Eu ficava pensando no dia que eu fizer 18 anos, aí verdadeiramente eu vou ser feliz. Só que quando chegou o 18, irmão, parece que aceleraram o relógio. Sim ou não? Quando você passa do 18, aí parece que acelera o relógio, é ou não é? Até chegar no 18 é uma luta, irmão. Ai, ainda sou adolescente, ainda sou jovem. Mas aí quando chega no 18, querido, aí o tempo acelera. Aí você olha no espelho, uns já estão com cabeça branca, outros nem cabelo não tem mais. Antes era aquele rostinho de anjo, agora a gente já está parecendo um maracujazinho de gaveta. E o tempo vai passando, sim ou não? Mas quando você olha no espelho e percebe que o tempo passa, você nota uma coisa: nós estamos mais próximos de voltar para casa. Cada dia que passa, é a gente sabendo, está chegando a hora da gente voltar para casa um dia. Então esse é o único livro da Bíblia que promete felicidade a quem honra a esse livro e maldição a quem o despreza. As pessoas debaixo de maldição, muitas pessoas, a Bíblia diz que alguém que desonrar esse livro ou tirar um tio desse livro, receberá maldições. Isso é muito sério. Existe uma tradução da Bíblia que eu sempre falo: olha, se alguém for ensinar a Bíblia para você e na capa ou sobrecapa estiver escrito Bíblia Sagrada do Novo Mundo, fala assim: irmão, muito obrigado, não quero não. Por quê, bispo? Porque a tradução do Novo Mundo é uma tradução que uma religião decidiu tirar verdades que transformam vidas e anunciam o reino de Deus. E a palavra diz que há uma maldição sobre aquele que fará modificações desse livro. Lá em Apocalipse 22, está escrito: ai daquele que fizer uma modificação neste livro. Falamos de Apocalipse tanto dentro como fora da igreja. E a primeira impressão que se tem de Apocalipse é negativa. As pessoas olham esse livro com desprezo e falam: não leio porque é complicado demais. É claro que não é tão simples entender as verdades do Apocalipse, mas a essência do Apocalipse é falar que Jesus venceu. Ah, mas eu não entendo a besta que sai de dentro do mar, eu não entendo nada disso. Por que é complexo o Apocalipse? Porque ele é um livro que ele fala de linguagem figurada. Quando fala de besta, não está falando de um animal selvagem saindo, não, está falando de um homem. Quando fala de 144 mil escolhidos, não está falando sobre aqueles da igreja, está falando aqueles que serão os 144 mil remanescentes de Israel, que vão clamar para que Jesus venha e os salve. 144 mil não fala de você e nem de mim, fala de Israel. Quem está aí? Falamos de Apocalipse, as pessoas ficam amedrontadas, desprezam o livro de Apocalipse, não leem, não entendem. Mas na realidade esse livro é uma revelação celestial para mim e para você. Qual é a revelação do Apocalipse? Que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus vai buscar a igreja e que a igreja vai reinar com Cristo. É isso que fala o Apocalipse. Por que ter medo desse livro? Se ele fala de triunfo, se ele fala da vitória do Cristo e da vitória da igreja, dos que perseverarem até o fim, por que ter medo de um livro que fala da tua vitória? Aleluia!
A palavra de Deus diz que há uma bem-aventurança ao que lê e guarda a mensagem do livro. Aquele que lê no singular e aqueles que ouvem no plural. Primeiro contexto de Apocalipse é histórico. Quando nós lemos a carta, a cada igreja, ao anjo da igreja, e nessa época, pela falta de estrutura, somente o anjo da igreja ou o pastor da igreja tinha acesso. Então, por isso fala, aquele que lê no singular, porque estava falando ao anjo da igreja. E depois fala aqueles que ouvem no plural, porque está falando a você que está ouvindo esta palavra, ao que lê, o sacerdote que está aqui, e aos que ouvem, a igreja de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nessa época, por falta de estrutura, então nem todos tinham acesso, nem todos tinham a Bíblia, como nós temos às vezes 2, 3, 4 Bíblias em casa e não lemos. Porque não é que eu estou correndo, é porque eu estou com falta de tempo. E há uma bem-aventurança sobre aquele que ouve, que medita e que faz desse livro o seu manual de vida. Então a Bíblia está dizendo que é bem-aventurado aquele que ouve as escrituras desse livro. O que é bem-aventurado? Aquele que dá um passo a mais, aquele que está debaixo de uma bênção, porque a palavra de Deus é bênção ao nosso coração. Eu não vou negar a você que há uma complexidade para entender por completo o livro, porque é um livro escatológico, é um livro que fala do estudo do final dos tempos. E esse é um dos motivos pelos quais há um desinteresse da igreja de tentar entender, de tentar buscar revelação no Espírito Santo para entender melhor a Escritura. Mas hoje as informações estão facilitadas, a igreja tem acesso às informações. Homens como Calvino, como Lutero, que eram exegetas da palavra de Deus, eles não dedicaram tempo a ler e estudar o Apocalipse. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, Mateus 24, que fala do princípio das dores, de rumores de guerra, porque perguntam para Jesus, quando virá o fim? E Jesus vai dizer, quando houver rumores de guerras, quando houver pais contra filhos e filhos contra pais. E talvez essa não fosse uma realidade tão real como no tempo de Calvino e de Lutero, como é nos tempos atuais. Porque Jesus disse que no final do tempo, o amor de muitos se esfriaria. Haveria o que? Uma apostasia sobre a palavra de Deus. Então a nossa geração precisa despertar interesse para ler, meditar e conhecer o Apocalipse. Existe alguém que se alegra profundamente com o seu conhecimento dessa palavra, porque a profecia deste livro demonstra 3 coisas: o triunfo definitivo de Jesus Cristo. Então eu tenho que me alegrar por isso. Terceira coisa que eu aprendo e que me gera muita alegria e esperança é a prisão definitiva de Satanás no lago de fogo, no lago de enxofre. Então, quando eu olho para Apocalipse, eu tenho 3 esperanças: olhando e percebendo o triunfo final de Jesus Cristo, olhando e percebendo o triunfo da igreja, e olhando para Satanás aprisionado definitivamente lá no lago que queima e o bicho não morre. Bispo, que lugar é esse? O lugar do tormento final. Bispo, que lugar é esse? O lugar que o diabo, a besta do anticristo ficarão aprisionados lá eternamente. Se você acha que inferno é uma coisa terrível, multiplique milhões e milhões de vezes mais. É o lago que queima e o bicho não morre. E quem mais estará lá? No juízo final,
todos aqueles, preste atenção, a palavra diz em 1 Tessalonicenses 4, que há uma bem-aventurança sobre aqueles que ressuscitarão. Bispo, que dia vai acontecer a primeira ressurreição? Acontecerá no dia em que Jesus vir dos ares buscar a igreja. E aí a palavra diz que os mortos, o mar, a terra devolverá. E esses que morreram em Cristo, que ressuscitarem na primeira ressurreição, estes terão direito, preste atenção, terão direito a passar pelas bodas do Cordeiro como a noiva de Cristo. Bispo, e por que não é uma bem-aventurança os que morrerem depois, na última ressurreição? Porque todos que se levantarem na última ressurreição estão condenados a viver para sempre no lago de enxofre. Por isso, há uma bem-aventurança onde? Aos que ressuscitarem primeiro, na primeira ressurreição. Porque o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorificado e se encontrarão com Jesus nas alturas. E depois, a igreja sem mácula, a igreja pura, a igreja santa, não será chamada de igreja mais, será chamada de noiva. E essa noiva vai se encontrar com Jesus. Bispo Júnior, e depois que a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? A grande tribulação, o governo do anticristo, que é o quê? O governo de um homem dotado de uma sabedoria extraordinária, um homem que vão se concentrar nele o poder econômico, político e religioso. Esse homem vai ser o governo mundial, e haverá 3 anos e meio de paz, porque ele vai conseguir unir os judeus com palestinos, ele vai conseguir unir russos com ucranianos, e ele vai gerar uma falsa paz. Mas depois de 3 anos e meio, agora entenda, isso está acontecendo aqui embaixo, e enquanto isso a igreja já está lá nas bodas do Cordeiro, a igreja está lá livre de tudo isto. Enquanto isso aqui na terra, 3 anos de paz, mas depois 3 anos e meio de tribulação, de tristeza e de opressão, onde você só terá condições de comprar alguma coisa se você tiver a marca da besta, onde você não teria condições de comprar no mercado se você não tem a marca da besta. Qual é esse tempo? O tempo da grande tribulação. E quem estará? Os que não subiram. Você está aí, não? Bispo, então eu quero subir com Jesus. Então arruma a sua vida logo, porque a palavra fala que Jesus virá onde? Num piscar de olhos. Já era, irmão. Se um dia, preste atenção que eu vou falar, você estiver num lugar e alguém desaparecer do seu lado, lembre-se, você ficou para a grande tribulação. Bispo, eu não quero não. Então vamos arrumar a nossa vida. Porque assim, irmãos, às vezes a gente vai brincando de igrejinha, né? Eu vou no culto, eu vou receber minha bênção. Não é que a igreja não tenha bênção, tem. Mas o maior milagre é a tua salvação, querido. Eu tenho que preservar isso todo dia. Eu tenho que entrar num ambiente de regeneração todo dia. Eu não posso ser o mesmo crente hoje que eu fui ontem, no mês passado. Eu preciso ser melhor a cada deitar, a cada levantar. Eu preciso fazer uma reavaliação todo dia de quem eu sou e de quem eu preciso ser. Por quê? Porque eu não quero ficar para a tribulação. Quem quer ficar para a tribulação, diga glória a Deus. Esse pessoal está esperto. Outro dia eu falei isso aqui, teve um irmão que falou, amém, eu. Fica então.
Então, por que o diabo não quer que você leia Apocalipse? Porque Apocalipse é a carta que declara a derrota dele. Fala a verdade para mim. Você gostaria que alguém divulgasse um livro que fala da sua derrota futura? Claro que não. Então o diabo, quanto mais ele prende você, te impedindo de ler e entender a palavra do Apocalipse, mais a gente vai viver na vida como se amanhã fosse um outro dia. Não, amanhã eu faço, depois eu faço, depois eu me santifico, depois eu vou buscar Jesus, depois eu me batizo, depois eu busco batismo com o Espírito Santo, depois quando? É agora, porque nós não sabemos quando ele virá. Quando lemos Apocalipse, não fala da derrota da igreja. O Apocalipse fala de uma igreja vitoriosa e do triunfo final do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Isso é motivo de júbilo, é motivo de alegria, porque ele virá e não tardará. Sabe lá em Atos 1, os discípulos ficaram olhando Jesus subir, ascender aos céus, porque depois que Jesus ressuscita, ele ainda fica 40 dias caminhando na terra, anunciando que ele está vivo. Ele é apresentado a Pedro, ele é apresentado a Tomé, ele é apresentado aos discípulos do caminho de Emaús, ele é apresentado a João, ele é apresentado a Tiago, seu meio-irmão, porque eu não sei se você sabe, mas Tiago, meio-irmão de Jesus, ele amava Jesus, mas ele só se converte nesses 40 dias que Jesus passa pela terra, ressurreto. Você está aí, não? Então, o que eu e você precisamos entender? Que depois que Jesus passou esses 40 dias, ele ascendeu aos céus, e aí ficaram olhando Jesus subir, e aí o anjo disse: por que vocês estão assim, olhando para ele que está subindo? Esse que está subindo é o mesmo que um dia voltará. Você está entendendo? Tudo que Jesus falou, querido, lá em Atos 1, lá nos evangelhos, se cumpriu tudo, absolutamente tudo. E há uma certeza que Jesus voltará. E nós estamos num século que cada vez é pior. As pessoas estão cada dia mais com um sentimento maligno, ninguém ama mais ninguém. Nós estamos num cenário caótico, a família está destruída. As pessoas só pensam numa coisa: eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que ser milionário, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser poderoso, eu tenho que trabalhar numa empresa que eu ganho mais. Querido, preste atenção. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fala a verdade. Os milionários também partirão, queridos. Os ricaços também partirão. Você está aí, não? Então, o que é o Apocalipse? Um guia claro sobre a derrota de Satanás. Muitas pessoas estão com medo do dia do Apocalipse. Alguém me perguntou outro dia: bispo, quando é que vai vir o Apocalipse? Nós já estamos com o pé dentro dele. Sim, porque todos os sinais apocalípticos estão aqui, queridos. Glória a Deus. E por mais que você desconheça, ou por mais que você tenha medo, nós já estamos vivendo tempos apocalípticos. Você está aí, não? Quando lemos Mateus 24, é evidente que nós já estamos em tempos apocalípticos. Depois em casa, leia Mateus 24 para complementar esta mensagem, para não delongar muito. Porque lá em Mateus 24 fala dos prenúncios de tudo que aconteceria quando Jesus estivesse voltando. E quando você lê a Mateus 24, você fica com o cabelo em pé, até quem não tem. Sabe por quê? Porque quando você lê Mateus 24, tudo que nós estamos vivendo neste século está descrito em Mateus 24. Tudo. Então está faltando muito pouco para Jesus voltar.
Muito pouco. Apocalipse foi pregado para a igreja com textos isolados, para que as pessoas tivessem domínio sobre pessoas. Mas a palavra não é para ter domínio sobre as pessoas, mas para gerar consciência nelas. A palavra de Deus não é para manipular as mentes, mas é para gerar consciência da eternidade, consciência da brevitude da vida. Querido, como eu disse no começo, outro dia eu tinha 15, já estou caminhando para os 50. Você está entendendo, sim ou não? E eu creio que para muitos você olhou e percebeu, passou tudo isso de tempo e eu nem percebi. Você está aí, não? A minha pergunta para você nessa noite é: o que você está fazendo do seu tempo? Com as oportunidades que Jesus está te dando todo dia, de conversão, de transformação, de levar o evangelho de salvação a toda criatura. Será que nós estamos sendo precisos, anunciando como Jesus nos orientou? Em Jerusalém, Samaria, na Judéia e nos confins da terra? Ou será que nós estamos tímidos? Ou será que nós só estamos guardando como egoístas uma palavra que pode mudar o cenário de uma família? Hoje é culto da família. Mesmo por que falar de Apocalipse no culto da família, querido? Porque nós precisamos ser sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva do Senhor. Principalmente aonde? Lá na nossa casa. Cantar na igreja, a gente pega o microfone e canta. Pregar na igreja, a gente pega o microfone ou até sem microfone a gente prega. Mas será que a nossa vida está pregando? Será que nosso testemunho de vida está pregando? Será que de fato alguém vai olhar para você e querer o Deus que você serve pelas suas atitudes, pelas suas palavras? Ou será que de cada 10 palavras que você fala, 9 são palavrões? Ou será que ao invés de abençoar, você amaldiçoa? Será que como nós estamos de fato reagindo lá fora para testemunhar daquele que era, que é e será eternamente? Como você pode falar de um Jesus que transforma a vida, quando alguém olha para a sua vida e fala, mas a sua não transformou ainda não, né? Sabe qual a maior pregação? A pregação que você prega sem palavras. Quando alguém olha para você e percebe que você é um modelo a ser seguido, porque você é um imitador de Cristo. O apóstolo Paulo fala, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitos homens querem ser como Paulo, mas não querem pagar o preço que Paulo pagou. Muitos homens querem ser como Jesus, mas não querem pagar o preço que Jesus pagou. Muitos homens querem ser como Pedro, como João, mas sequer dão bom testemunho onde pisam seus pés. Sabia que o seu caráter fala sobre o Deus que você serve? E aí a minha pergunta é, o que o seu caráter tem pregado ao teu respeito? Será que você é um caloteiro, um mentiroso, um enganador? Será que você engana a sua família? Qual é a sua conduta? Será que ela de fato está vinculada a esse livro? João 15, a palavra diz que nós precisamos permanecer em Cristo, para que Ele também permaneça em nós. Não é ficar com Jesus, é permanecer. E permanecer com Jesus, querido, é algo que implica na alegria ou na dor. Eu permaneço em Jesus. Está difícil? Eu permaneço em Jesus. Estou na vitória? Permaneço em Jesus. Estou no deserto? Permaneço em Jesus. Estão me criticando porque eu sou o servo de Deus? Permaneça em Cristo. Estão me elogiando que eu permaneça em Cristo? Permaneça em Cristo. Sabe por quê?
final vai determinar o seu final, o seu destino é determinado por quem permaneceu em Jesus Cristo. A palavra fala sobre a videira verdadeira. Obviamente existe uma videira que não é verdadeira. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim e permanece em mim, esse dá muito fruto. Então qual é o sinal que eu tenho de alguém que permanece em Cristo? Ele dá muito fruto. Porque o reino é tomado pelo esforço. Um dia, querido, eu quero me encontrar com muitos homens que são chamados de heróis da fé. Mas eu quero dar um abraço muito caloroso em Jesus. E falar: Jesus, como é que o Senhor pôde me amar, apesar de mim? Você está entendendo, sim ou não? Porque a gente acha que alguém é pastor e é perfeito. Não, irmão. Todos estamos sendo aperfeiçoados todo dia. Todo dia. Todo dia, querido, o pecado bate a porta. Todo dia o inimigo tenta nos derrubar. Todo dia. Mas eu permaneço onde? Na videira verdadeira. E você? Que aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Querido, nós temos que nos firmar na verdade. Aleluia. Por que eu tenho que me firmar na verdade? Porque o diabo é o pai da mentira e ele nunca se firmou na verdade. É por isso que Satanás não se firmou na verdade, porque ele é antagônico à verdade. Ele é contrário à verdade. Qual o estratagema de Satanás no Éden? Ele distorceu a palavra de Deus, enganando Adão. Ele isola Adão de Deus, por quê? Por causa do pecado. Então Adão e Eva caem no paraíso. Você está entendendo, sim ou não? Só que Jesus lá no deserto, ele triunfa. Eu não sei qual é o tamanho do teu deserto, mas você precisa triunfar no deserto. Ah não, bispo, eu não triunfo porque está difícil o deserto. Jesus triunfou lá e Ele nos deu a possibilidade que é possível vencer o deserto. O Senhor está hoje levantando homens e mulheres para que eles possam vencer no deserto. Hoje o Senhor está chamando homens para permanecer nele. Querido, em nome de Jesus, não seja um participante da igreja, permaneça nele para sempre. Glória a Deus. Nós precisamos ter um cuidado, porque nós estamos numa geração que está fracassando. Sabe por quê? Porque está desprezando as coisas espirituais. Você olha um jovem hoje, o jovem só quer jogo, videogame, passeio, Big Mac. Pergunta se um jovem de fato quer ser cheio do Espírito Santo. Alguns ainda querem, glória a Deus por isso. Mas o Senhor está nos chamando hoje, para que a partir de hoje nós possamos mudar a nossa conduta. Adão tinha de tudo, querido, todas as benesses da terra, mas foi ludibriado pela sensação de que ainda lhe faltava alguma coisa. Sabe qual é essa geração? A geração que tem a sensação que ainda lhe falta alguma coisa. Aí ele tem um PlayStation 2, aí não, eu seria feliz se eu tivesse um PlayStation 3. Aí ele ganha um 3, um 4, aí ele fala, não, eu seria feliz se eu tivesse um 5. O que é isso? Uma alma que nunca se satisfaz com nada. Essa geração está sempre em busca de alguma coisa que a satisfaz por dentro. Ei, Deus não vai dar o lugar dele para um videogame, para um filme, para um entretenimento. Ele é um Deus zeloso e Ele não vai trocar você por nada. Por nada que você possa comprar, por nada que você possa conquistar, porque Ele é soberano. As coisas do mundo vão ficar neste mundo, mas Ele permanecerá para sempre.
Esta é uma geração vazia, que cada vez mais busca menos a presença de Deus, e cada vez mais busca mais as coisas deste mundo, como se fossem deste mundo. Não, bispo, se eu ganhasse 10 mil, eu seria feliz. Aí ele começa a ganhar 10 mil, só que aí ele começa a gastar também 10 mil, aí ele começa a ficar insatisfeito. Não, se eu ganhasse 15, aí sim eu seria feliz. Aí não, aí ele ganha 20, não, se eu ganhasse 30, eu seria feliz. Não, se a minha casa fosse maior, eu seria feliz. Se o meu carro fosse mais novo, eu seria feliz. Ah, se eu tivesse um iPhone, eu seria feliz. Que nada! A tua felicidade não está naquilo que você pode comprar, a tua felicidade está nele. Porque alegria é um fruto do Espírito. Alegria não é algo, querido, que é passageiro, momentâneo. Não, Deus quer que você permaneça. Eu estou bem, eu estou adorando. Eu estou mal, eu estou adorando. Eu estou doente, estou adorando. A minha casa está virada de ponta cabeça, eu estou adorando. A minha casa está de pé, eu continuo adorando. Porque eu não dependo das circunstâncias para permanecer nele. Se permanecerdes em mim, eu também permanecerei em vós outros. Bicho, você está falando que ter um videogame é pecado? Não, querido, estou falando de coisas maiores. Eu estou falando de coisas celestes. Eu estou falando das coisas que perecem. E falando para você, ei, seja atraído por aquilo que não se perde, que não perece, que não acaba nunca. Ô bispo, então é pecado ter um bom carro? Não, querido, pecado é você amar o carro mais que a Jesus. Bispo, é pecado ser rico? Não, pecado é você amar as riquezas. Bispo, é pecado ter uma casa bonita? Não, pecado é você deixar a casa do Pai para ficar na sua casa bonita. O que não pode acontecer é inversão de valores. O que não pode é você amar mais o seu marido do que a Jesus. O que não pode é você amar mais a sua esposa ou o seu filho mais do que a Jesus, querido. Foi Ele quem pagou um preço por mim, por você, apesar de mim, apesar de você. Queridos, eu tinha todos os atributos para não estar aqui. Só que Jesus pega quem Ele quer e faz o que Ele quer com quem Ele quer. Ele transforma quem Ele quer a partir de um posicionamento. Deus, eu quero ser melhor pai, eu quero ser melhor pastor, eu quero ser melhor. Eu quero. E a partir deste eu quero, querido, que o Senhor faz uma grande obra. Jesus foi tentado no meio do deserto e não caiu. E sabe o que o diabo usou para tentar derrubar Jesus no deserto? A palavra. Aí quando você olha o crente hoje, querido, ele está cada vez mais raso. Você fala com um crente hoje, abra o evangelho no livro de Genésio, aí ele já começa a procurar. Genésio, onde é que tem esse livro Genésio? Outro dia eu falei na igreja, abra o livro de Baruque, aí todo mundo começou a procurar, aí ninguém achou. Não achei não, bispo. Claro, cabeção, o de Baruque está só na Bíblia católica. Sabe, querido, a gente está muito raso. A gente conhece muito pouco da palavra de Deus. E quanto menos eu conheço a palavra, menos eu conheço Jesus, porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, em João 4,34 disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, em consumar a sua obra. Percebe que os interesses do Senhor Jesus não estavam ligados à sua necessidade. Não estava, eu vou servir a Deus se eu tiver um iPhone. Se eu tiver um iPhone. Querido, você não deve servir a Deus por necessidade. Jesus tinha fome, ele estava 40 dias no deserto. O diabo falou para ele assim: olha, se você é mesmo filho de Deus, por que você não transforma pedras em pães? Porque eu não vim para transformar pedras em pães. Eu vim para fazer com que criaturas sejam chamadas de filhos.
Eu posso transformar pedras em pães? Posso, mas não quero, porque eu não vim aqui por causa de pães, eu vim aqui por causa dos homens. Você está entendendo, sim ou não? Então, enquanto você estiver focado em sua necessidade, você corre o risco de trocar a presença, o propósito, o eterno, por aquilo que você precisa agora. Aleluia! O diabo ofereceu os reinos deste mundo para Jesus. Ele leva Jesus no pináculo do templo, o lugar que era o lugar mais alto de Israel. Ele apresenta num giro de 360 graus. Ele fala: está vendo esses reinos poderosos e gloriosos? Se você prostrado me adorar, eu te darei todos eles. E Jesus vai usar o quê? A palavra. Mas também está escrito. Olha a importância de conhecer a palavra. O diabo fala: o que está escrito? E Jesus fala assim: mas também está escrito que somente ao Senhor se prostrará e somente a Ele adorará. Glória a Deus. Nós precisamos urgentemente focar na presença, no propósito e no eterno. Na presença, no propósito e no eterno. Vou repetir de novo para você gravar. Na presença, no que mais? E no presença, propósito e eterno. Não vai ficar nada, querido, preste atenção. Homens importantes, suas lápides estão esquecidas. Sim ou não? Mas o mais importante é buscar ao reino dos céus e a sua justiça. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui e nós precisamos com urgência parar de vir para a igreja por causa de nossas necessidades. Senhor, eu vou por causa do propósito. Eu vou, Senhor, porque eu estou certo de que eu não quero ficar para a tribulação. Irmãos, você não tem ideia do que vai ser a tribulação. O tempo da tribulação vai ser tão terrível que inclusive o espírito da morte será preso por um tempo e ninguém morrerá. Então vai ser bom. Agora você imagina o cara atropelado, só o couro e osso, todo quebrado, e não morrer. Por quê? Porque o espírito da morte vai ser aprisionado por um tempo. Você sabe qual o último espírito a ser vencido? O espírito da morte. Por quê? E eu encerro aqui. Porque Jesus disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O Redentor vive. Querido, um dia nós teremos um encontro com o Pai. Um dia Ele vai presentear a todos que verdadeiramente permaneceram nele e que deram frutos. Você está aí, não? Porque não adianta você viver de culto em culto. Você tem fruto? Essa é a questão. A gente acha que vou viver de culto em culto. Não, querido, é a presença dele que muda tudo. É o fruto que fala quem você de fato é. Olhando para o Apocalipse, a gente vê o final de tudo, e a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. Em João 18:36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o Senhor pelejaria em meu favor, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Por que Jesus está falando que o meu reino não é daqui? Porque Jesus sabe o que o espera
depois da ressurreição. Aleluia. Queridos, tão certo quanto o ar que você respira, há uma certeza que Jesus voltará das alturas. Tão certo como 2 e 2 é igual a 4, Jesus certamente voltará. E Ele voltará para buscar a sua noiva, não a igreja. Porque o noivo está em busca da noiva. E a igreja precisa se converter em noiva. Porque Jesus, embora Ele ame a igreja, o Espírito Santo está trabalhando a igreja para que a igreja se torne noiva. Porque quem encontra com Jesus nas alturas não é a igreja, é a noiva. Você está aí, não? Por quê? Porque a noiva vai participar do quê? Das bodas do Cordeiro. Preste atenção. As bodas do Cordeiro têm festa, alegria, regozijo, honra. Encontro com Jesus, encontro com os apóstolos, encontro com os 24 anciões. E aqui embaixo, o couro está comendo, irmão. Grande tribulação. Imagine essa faixa. Para cima glória, alegria, festa. Para baixo chicote estralando. A minha pergunta é: de que lado você vai ficar? Porque o céu é um lugar, querido, que não tem choro, não tem morte, não tem óbito, onde as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Querido, isso é urgente, é para ontem. Eu tenho que ter uma consciência que eu preciso cada vez mais me parecer com Jesus. Onde está a igreja, o louvor? Se você quiser ficar, fique do jeito que você está fazendo tudo errado mesmo. Mas se você quiser subir às alturas, querido, então se converta urgentemente. Jesus permitiu que o Espírito Santo nos convencesse do juízo, da justiça e do pecado. O Espírito Santo está preparando a igreja para que essa igreja se torne noiva. Para que essa igreja que se torna noiva se encontre com o noivo Jesus Cristo. Que encontro maravilhoso, sim ou não? Você já imaginou esse encontro que nós teremos com Jesus? Você já imaginou isso? Você já imaginou a glória dos céus? O apóstolo Paulo vai no terceiro céu e fala: o que tem lá, eu não consigo explicar. É inexplicável. E nós estamos falando de um cara poliglota, de um cara conhecedor de teologia, de um cara criado aos pés de Gamaliel. Ele vai ao terceiro céu e fala: eu não tenho como descrever com palavras o que eu vi na eternidade. Se coloque de pé. Lembre-se, Jesus voltará e não tardará. Ô bispo, mas eu queria ouvir uma palavra de vitória. Que vitória maior que essa? Vitória de Cristo, vitória da igreja e derrota do diabo. Aleluia! Tem uma vitória maior que essa? Não existe, querido. Porque lá, querido, não tem dor, não tem tristeza. Bispo Júnior, e quem for para o inferno? Aí lascou, né, irmão? Bispo, existe a possibilidade de ter um purgatório para ir purificando a alma, queimando a alma até ela purificar? Não, querido, isso é uma teoria. Isso é uma teoria muito perigosa. Eu já li a Bíblia algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse. Não há nenhum lugar da Bíblia que fale de purgatório. Nenhum lugar da Bíblia. Porque uma religião diz que não, vai para o purgatório, porque assim, está meio salvo e meio condenado. Aí ele vai meio condenado e meio salvo, passa no purgatório, sofre lá bastante, aí depois ele tem uma outra chance. Não, querido, a nossa oportunidade, a nossa porta, o nosso caminho já está aberto. Jesus é a porta. Ele é a porta da reconciliação. Ele é o novo caminho. Ele é o novo testamento.
E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há lugar algum falando de purgatório. Purgatório é uma invenção dos homens para angariar recursos. Não, cada moeda que cai dentro do gasofilácio é uma alma que sai do purgatório. Mentira! Não, vamos fazer uma alma, vamos fazer uma missa, vamos fazer um culto para o homem que morreu, para ver se Jesus vai lá e salva ele. Não, querido, a salvação é em vida. Eu decido se vou para o inferno ou se eu vou para o céu. Lucas 16 fala de dois homens. Um foi salvo, está no seio de Abraão, na presença de Abraão, na glória de Deus. O outro está condenado, num lugar de chamas. Ele tem sede, ele fala: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a ponta da minha língua, porque eu estou atormentado aqui nessas chamas. Abraão diz assim: há um abismo entre os que estão lá e os que estão aqui, de modo que os que estão no inferno não podem ir para o céu. Está vendo que não tem purgatório? Porque o purgatório é um atalho que a religião inventou para ganhar recursos. Mentira. De modo que os que estão lá não podem passar para cá, e os que estão lá aqui não podem passar para lá. Aí olha só a consciência de alguém que está morto. Eu tenho 5 irmãos lá na terra. Pai Abraão, eu sei que para mim não tem mais jeito, mas eu sei que eu tenho lá embaixo 5 irmãos. Posso pedir uma coisa, pai Abraão? Manda alguém dentre os mortos para avisá-los, enquanto vida tem, para que não venham para o lugar de tormentos. Sabe o que Abraão responde? Eles têm os profetas, que eles ouçam os profetas, porque ainda que alguém ressuscitar dos mortos e tentar avisá-los, eles não crerão. E como ouvirão se não há quem pregue? Só que Jesus foi pregado, a maior pregação de todas. Ele abriu as portas da reconciliação, ele abriu um novo caminho, ele abriu um acesso ao Pai, e ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, preste atenção: se você morrer sem arrependimento, você vai morrer e já vai direto para o inferno. Um médico outro dia estava relatando que ele estava num centro cirúrgico e eles estavam num procedimento. Aí de repente todo mundo vai embora, aí fica ele e o morto, e ele fica lá com aquele morto. Ele diz que as luzes apagaram, ficaram meia luz. O médico relatando isso: de repente eu vi um vulto buscando o homem em agonia, gritando, e aqueles vultos arrastando a alma daquele homem. Queridos, quando nós morremos, o Senhor envia anjos para nos levar para a glória. Mas quando nós morremos sem salvação, são os demônios que vêm para nos buscar. Bispo, como é que eu decido isso? Agora. Porque aquele homem que foi condenado dormiu e acordou morto. Como é que é? Dormiu e acordou morto? Porque o que morre é só a carne, mas a consciência da alma. Olha esses homens, depois você lê em casa, Lucas 16, tem um condenado em paz, e tem outro desesperado: avisa lá para os meus irmãos, pelo amor de Deus, para eles não virem para cá. Eles têm os profetas. Ei, estou sendo profeta na tua vida hoje. Não, bispo, mas eu sou crente. Mas você é filho, nascido de novo, arrependido dos pecados. Onde estão os frutos do arrependimento? Não adianta falar Senhor, Senhor, querido. Para muitos que estão dentro da igreja, Jesus vai falar: eu não te conheço. Mas eu pregava, mas eu não te conheço. Mas eu profetizava, mas eu não te conheço. O que é isso? Gente que operou nos dons, sabe? Profetizou, pregou, fez bonito,
Jesus, eu cantei lindo lá embaixo. Ah, é? Mas eu não te conheço. Mas eu profetizei, eu orei pelas pessoas, elas foram curadas, mas eu não te conheço. Querido, que dia terrível é esse? Você chegar na porta do céu, querer entrar, ver a glória lá de fora, sabe? Eu me lembro que quando a gente não tinha recurso para ir no cinema, aí sabe o que eu fazia? Eu queria muito ver um filme, eu não tinha condições de pagar. Aí a gente morava na cidade do interior, ia para a rua e ficava bem perto das caixas de som. Aí eu ficava lá na porta, assim, escutando o filme. Você já pensou você ficar na porta, escutando a glória de Deus, usando? Meu Deus, era esse lugar que eu queria. Mas em vida, você escolheu ficar do outro lado. A decisão é tomada quando, bispo? Aqui e agora. E depois? E se não? E se Jesus buscar a sua alma hoje? Você já parou para pensar? Se Jesus buscasse a minha alma hoje, para onde eu iria, querido? Já pensou você ir lá para a glória? Cadê o bispo? Rapaz, ele está lá do outro lado, está repreendido em nome de Jesus. Você está entendendo? Então todo dia, querido, a gente tem que se arrepender. Todo dia você precisa falar: Senhor, aonde eu tenho errado? Senhor, o que tem comprometido a minha salvação? Senhor, que eu possa também anunciar as boas novas. Feche os seus olhos, inclina a tua cabeça. Pense em tudo isso agora. Em nome de Jesus. Será que Jesus voltasse hoje, para onde nós iríamos? Será que Jesus hoje voltasse nos ares? Será que nós seríamos transformados na noiva imaculada para as bodas do Cordeiro? Ou será que nós ficaríamos para a tribulação? Será que as nossas decisões não estão nos levando mais longe de Deus? Talvez mais perto da religião, mas mais longe de Deus? Ei, querido, Jesus não é uma religião. Jesus é a porta de salvação. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Aleluia. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista ao direito da árvore da vida e entrem pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar das coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, e aquele que ouve diga: vem. E aquele que tem sede, vem. E aquele que quiser, receba de graça da água da vida. É o Senhor falando: Rabanaias, eis que venho sem demora. Com ele está o galardão para retribuir a cada um segundo as obras. Essa noite é uma noite propícia ao arrependimento. Essa noite é uma noite propícia ao entendimento da graça. Essa noite é uma noite propícia para que você se lembre que você é peregrino nesta terra e que nós um dia partiremos. Mas partiremos para onde? Oxalá se todos fôssemos salvos por Ele. É bem verdade que Ele deu o seu Filho para morrer no seu lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas que a luz. Esta noite, querido, é uma noite que pode definir o teu destino.
É uma noite que pode decidir a sua história na eternidade. Oh, quão bom seria se todos nós fôssemos arrebatados às alturas e nos encontrássemos com Ele. Oh, Riabassúbias. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Enquanto respira tem jeito. Enquanto o coração bate tem jeito. Enquanto pisca o olho e abre novamente tem jeito. Enquanto está pensando tem jeito. Ah, tem jeito, porque Ele morreu por todos nós. Rabalabaias. Recombarabassuri cantarabarás. E lá não haverá mais morte, tristeza, agonia, pressões. Lá não haverá mais dívida, morte, doença. Lá, querido, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E então haverá um novo céu e a nova terra. Assim diz o Senhor: aquele que tem fome vem, ao que tem sede vem, diz o Senhor, porque eis que veio sem demora, diz o Senhor Todo-Poderoso, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Rabatoca patarabashaia, andaiarabassobias. Eis que veio sem demora, baixaia. Torabarabatocataias, ridecombia rabanaias, rabanabarabarabasou. Ele vem buscar os seus filhos. Ele vem buscar uma noiva sem mácula, sem ruga. Infelizmente, muitas pessoas ficarão, porque não lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Infelizmente, muitas pessoas ficarão por causa do coração endurecido. Infelizmente, muitos ficarão por causa do pecado, da transgressão e da iniquidade. Infelizmente, alguém que a gente ama vai ficar. Infelizmente, alguém que a gente criou como expectativa vai ficar. Mas o Espírito Santo ainda está ativo na terra, se movendo na terra, convencendo o homem do juízo, da justiça e do pecado, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o desejo do Senhor é que todos se arrependam, que todos abram mão do pecado, da culpa. Jesus nos deu a oportunidade de sermos salvos, de recebermos uma coroa da vida, de termos direito de comermos da árvore da vida. Mas as nossas escolhas trarão condenações. Se você está aqui nesta noite ou aí na internet, o Senhor te chama, vem. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Então aquele que mentia não minta mais, aquele que se prostituía abra mão disso, aquele que andava no engano, aquele que andava na torpeza, aquele que andava totalmente desalinhado da vontade de Deus, abandone o pecado e vem, porque o Senhor vem sem demora, querido. Ele ainda está dando tempo para o povo, para que mais vidas se convertam, para que pessoas possam ser salvas. Deus sabe o que é o inferno, Deus sabe o que é a condenação, Deus sabe o que é o lago de enxofre, Deus sabe.
e Ele não gostaria que você fosse para lá, mas Ele te deu um caminho, um escape, uma porta. Jesus é a porta. O teu irmão morreu na cruz por você. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Não abra mão de tua salvação. Se você estava afastado ou afastada do caminho, venha para Ele correndo. Não abra mão desta oportunidade, porque talvez ela possa ser a última. Mas que o Senhor te convença do juízo, da justiça e do pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Ele venha. E que o Espírito que está entre nós nos convença todo dia do juízo, da justiça e do pecado. O Senhor está prestes a voltar. Faltando muito pouco para que Ele venha, querido. Você não tem ideia do que eu estou falando para você. Eu sei quem é o diabo, eu já enfrentei ao diabo frente a frente. Eu sei a sua ferocidade, sua sagacidade, mas eu também conheço a Jesus Cristo. Ele é amável, Ele é santo, Ele é glorioso. Ele é alguém pelo qual você vai querer ficar todo dia da sua vida do lado dele. Eu não estou falando de coisas que eu não testemunhei, que eu não sei. Eu estou falando de coisas que eu sei. Eu estou falando de experiências espirituais. Eu estou falando para você de verdades que podem mudar a tua vida. O céu é real e o céu te espera, mas o inferno também é real e espera aqueles que serão condenados. Eu estou certo de que esta palavra vai permear ao teu coração, para que você não seja mais um religioso, mas para que você seja filho amado do Pai. Jesus Cristo nos deu a possibilidade da salvação. Não abra mão disto. Ele já morreu e não vai precisar morrer de novo. Que você hoje saia daqui com esta consciência. Bispo, essa palavra é para colocar medo na gente? Não, querido, é para você ter uma consciência, uma escolha, para você escolher para onde eu quero ir, para cima ou para baixo. Para onde eu quero estar abraçado com Satanás ou abraçado com Jesus? Quem que você quer abraçar no final? As suas decisões em vida vão determinar quem você abraça. Aleluia.